Virtual News. STF defende pela constitucionalidade do cálculo da pensão após reforma previdenciária. O Supremo Tribunal Federal decidiu na segunda-feira que o cálculo da pensão por morte no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, após a reforma da Previdência de 2019 é constitucional. O placar ficou em 8-2 pela constitucionalidade da regra. Pelo julgamento, agora quem ficar viúvo terá direito a receber 50% do benefício do segurado que morreu, caso estivesse aposentado ou da aposentadoria pela invalidez, que o segurado teria direito, além de 10% por dependente até o limite de 100%. Os ministros analisaram uma ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais, a contar, que afirma que a nova regra prejudica os dependentes. Prevaleceu o entendimento do relator ministro Luiz Roberto Barroso, que votou pela rejeição da ação. No voto, o ministro afirmou que a mudança não representa nenhuma violação da Constituição. Isso não significa, contudo, que tenha violado alguma cláusula pétrea. Não se pode afirmar que o núcleo essencial do direito e da previdência social e do princípio da dignidade da pessoa humana ofereça parâmetros precisos para o cálculo da prestação pecuniária, completou o magistrado Barroso, que foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Nunes Marques. Denise, antes de... quando eu contribuo sobre 100% do valor para que eu possa aposentar. Se caso eu vier a faltar, a minha contribuição, aquilo que ele receberia, a minha pensão, passa a ser para a minha família. E vai a 50% por causa do cônjuge e mais 10% para cada filho. Isso. Essa é a regra. Antigamente era 100%. 100%. Agora, quando eu colaboro, quando eu contribuo sobre 100%. Eu não contribuo sobre 50%. Quer dizer, vai devolver o dinheiro que eu contribuí? Essa mudança veio com a reforma da Previdência. Isso veio para o seguinte, não tem dinheiro na Previdência, vamos dar um jeitinho de pagar menos para a gente ajeitar. Veio com a reforma da Previdência, com a chamada cota familiar que eles falam, né? Uma coisa que, então, é o que você falou, você contribui com 100%, caso você venha a falecer, Deus nos livre, os seus familiares, né, os seus dependentes, receberão 50% e cada dependente, então, numa situação hipotética aqui, né, um exemplo para quem nos assiste. O chefe de família falece, o pai. A viúva ficaria com 50% desse valor e cada dependente, ou seja, os filhos, ficariam com 10%. E o governo com o restante? Com o restante. Não podendo ultrapassar os 100%. Assim que ficou o novo, com a reforma da Previdência, o novo regime que eles chamam de cota familiar, né? É inadmissível isso. Que parece injusto, porque quando nós contribuímos com 100%, como realmente você pontuou. 100%. E aí, assim, se me fizesse vamos fazer uma alteração, 50% fica para a viúva e os outros 50% são para os filhos, se tiverem filhos menores. Parece que seria mais justo que essa divisão fosse feita. E aí os filhos... Porque você pega 50% para viúvas e 10% para cada filho. O casal que tem 2 filhos, 70%. O casal que fica com um filho, 60%. E lembrando, filhos menores, porque, por exemplo, no caso de uma viúva... Ou que estejam na faculdade. Isso, uma viúva que não tem mais nenhum dependente, os filhos são maiores, ela fica só com 50%, o que me parece muito injusto. É interessante, né, essa situação, porque assim, o governo diz que, para os endividados, que o mínimo que o endividado possa ter retirado, tem que ter como salário, são R$600. E de repente, a gente sabe que o salário mínimo não é a mesma coisa que se tem quando da aposentadoria. Então, digamos que uma pessoa ganha um salário mínimo e essa pessoa falece. A viúva vai ficar com meio salário. Menos do que o salário. Menos do que o salário que o governo diz que o endividado não pode receber menos que aquilo. Tem casos de pessoas que recebem menos do que um salário mínimo. Então, e aí, como é que fica? E aí agora, José? Você define que essa regra existe e você acha que todo mundo ganha acima de 10, 12 mil reais. E como é que fica aquela pessoa que ganha um salário mínimo que o esposo faleceu, vai sobreviver com meio salário? Endossado. E se tiver um filho, 2 filhos,
Como é que fica? Endossado agora pelo STF, né? Quer dizer, é realmente um país sério. Que declarou constitucional, ou seja, não adianta os advogados ficarem impetrando ações contra o INSS, porque essa decisão veio para julgar a paz de cal. Só uma coisa importante esclarecer, Márcio, é que quem era aposentado antes da nova regra continua recebendo 100%. Não vai retroagir para prejudicar. Não vai retroagir para essas pessoas. Só né? que para nós, mortais, que estamos ainda contribuindo, no regime, vivinhos aqui, já se enquadra nessa nova regra. Quer dizer, o que pode ser feito? Eu vou entrar com um pedido para redução da contribuição, eu vou contribuir menos, ou então a partir do momento que eu... Quer dizer, como é que a partir fica? do momento que, como eu disse, o STF declara que essa parte da lei, né, é constitucional, não há o que discutir. É a última instância e... Salvo se o parlamento decidir mudar as coisas, exato, né? é aquilo não, que você volta fala. Aquela regra Isso, de vai. É aquilo que você STF, fala. um abraço, quem faz a lei somos nós. Sim, é aquilo que você fala. O Congresso é o representante do povo lá em Brasília. Então, são os representantes que podem nos salvar, por assim dizer. Porque assim, o pessoal mira na grande, o pessoal que recebe bastante, mas a maioria, a pirâmide, quem recebe a base da pirâmide recebe pouco, recebe gente. muito pouco. E assim, a aposentadoria está desvinculada do salário mínimo. Muita gente sabe que aposentou, vai começar a ficar defasado. Sim, chega uma hora que e a grande o dinheiro não dá para comprar nem os remédios. A grande contribuição acontece no INSS, na iniciativa privada. Né? O trabalhador que sustenta todo esse sistema. Que trabalha ali durante 20, 30 anos. Quer dizer, como é que fica essa situação? Pois é. É difícil, hein? Olha só, parabéns, FTF, você deu um presentão para os futuros aposentados desse país. Para quem começou a aposentar desde essa decisão... É melhor até rever, inclusive. Dependendo ir para a iniciativa privada, dependendo começa a falar, vou para a previdência privada, não quero, já que não tem saúde, já que não tem coisas, não quero desconto. Ter uma outra maneira de eu ter uma renda. Não aceito desconto, não aceito essa participação. Que a partir do momento que o empregado decidir que ele não aceita, não vai participar desse regime, que é obrigatório, né? Se passar a ser facultativo, eu não sei se o INSS sobrevive, não. Viu? É obrigatório. Porque as próprias empresas vão deixar de recolher sobre aquele... Vão deixar. Duas questões, né? O INSS e o próprio FGTS, o Fundo de Garantia, onde o governo pega o seu dinheiro e decide como ele vai administrar e trabalhar, né, com o seu dinheiro. Você não pode sacar e... É aguardado para o segundo semestre a análise sobre aquele processo para o reajuste do Fundo de Garantia, que vai reverter até 1990 e poucos. E mais ou menos assim, você que já saiu de vários empregos aí, já recolheu 3, 4 vezes o seu fundo de garantia, se essa ação realmente for colocada aqui, não houve a equiparação, não houve o reajuste correto, o governo vai ter que fazer o cálculo e te devolver dinheiro. Esse é um julgamento que eu quero assistir 720 bilhões é o cálculo dessa ação. Acho muito difícil, mas é claro, né? Como é que a taxa Selic em 13,75%? Quem vai pagar essa conta? E o reajuste dos valores no fundo de garantia? Mínimo. STF mantém suspensão de decretos de Bolsonaro sobre armas. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão dos decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que alteram o limite da compra de munição por pessoas autorizadas a portar armas de fogo. Suspensas desde setembro do ano passado, as normas foram julgadas definitivamente em sessão virtual da Corte. A votação terminou na sexta-feira, dia 30. Com a confirmação da decisão, a limitação da quantidade de munição deve ser garantida apenas na quantidade necessária para a segurança dos cidadãos. O Poder Executivo não pode criar novas situações de necessidade que não estão previstas em lei, e a compra das armas de um uso restrito só pode ser autorizada para a segurança pública ou defesa nacional, e não com base no interesse pessoal do cidadão. A maioria dos ministros seguiu o voto proferido pelo relator, ministro Edson Fachin. Também votaram sobre a questão os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. A suspensão dos decretos foi motivada pelas ações protocoladas pelos partidos PT e PSB e tratam dos decretos 9.846 de 2019 e 9.845 de 2019, além da Portaria Interministerial 1634 de 22 de abril de 2020,
norma sobre o limite da compra de munição por pessoas autorizadas a portar arma de fogo. Aí a decisão do STF, então, na questão que voga sobre as munições, nada além do que é concebido como normal, né? Tem um limite para a compra. E é claro, um país municiado, cidadão municiado, o risco de violência também aumenta. Porém, nós queremos chamar a atenção também para a questão do porte ilegal de armas e principalmente, né, o contrabando de armas. Afinal de contas, o cidadão de bem não porta armas, mas o criminoso sempre está portando a sua. E isso aí dificulta essa questão da segurança, né? Ser abordado aí não é nada fácil para quem já sofreu isso na pele, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, a questão da segurança pública parte também nessa questão do cidadão, mas principalmente no rigor da lei e no combate ao crime organizado. STF remarca para agosto o julgamento sobre descriminalização de drogas. O Supremo Tribunal Federal remarcou para 2 de agosto o julgamento que trata a possível descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. O processo sobre o assunto deveria ter sido julgado em junho deste ano, mas foi adiado em função das sessões destinadas ao julgamento do ex-presidente Fernando Collor. A descriminalização começou a ser analisada em 2015, mas o julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O caso trata-se da posse do porte de drogas para o consumo pessoal, infração penal de baixa gravidade que consta no artigo 28 da Lei de Drogas, número 11.343 de 2006. As penas previstas são advertências sobre os efeitos das drogas, serviços comunitários e medida educativa de comparecimento a programa de cursos sobre o uso de drogas. Até o momento, 3 ministros, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes, votaram todos a favor de um tipo de descriminalização de posse de drogas. O recurso sobre o assunto tem repercussão geral conhecida devido a servir ao parâmetro para todo o judiciário brasileiro. Denise, eu não vou comentar nesta agora, mas ainda no programa eu faço um comentário, mas eu gostaria que você comentasse a respeito. Tudo indica que o Supremo caminha para que essa descriminalização será aceita. Enfim, a parte jurídica aqui, vou trazer algumas curiosidades para as pessoas. Parece que a régua que o ministro Barroso colocou é 25 gramas, né? A partir disso será considerado porte pessoal. Uma curiosidade é que 31% dos processos classificados como tráfico, veja, 31% de processos classificados como tráfico serão reclassificados como porte pessoal. Então, essas sentenças serão revistas através da revisão criminal, né, que o advogado criminalista ou a própria defensoria, que defende a maioria dessas pessoas, pedem a revisão criminal, então 31% dessas condenações simplesmente deixarão de existir. Esse é um ponto processual, né? Na questão social da coisa, nós temos 2 vertentes. Aqueles que acreditam que essa definição de critério de porte, né, 25 gramas, evitaria aquele viés racial por parte do judiciário, dos policiais, e a outra parte acredita que descriminalizando a possibilidade do aumento dos usuários é maior, porque querendo ou não, se você tem uma norma e o que baliza a sociedade são as normas, se você não tem mais essa norma, acaba ensejando, não é mais crime, então está liberado, né? Funciona mais ou menos assim. Um outro ponto importante que trago aqui, me parece que os países que optaram pela descriminalização se arrependeram, por assim dizer. Por quê? Primeiro, por esse fator que eu falei. Quando você sabe que aquilo não é considerado mais crime, acaba aumentando o número de usuários. Não tem problema, não é mais crime, então perde-se aquela barreira. Então, esses países observaram o quê? Primeiro, o número de usuários aumentou. E segundo, gerou uma demanda maior no sistema de saúde. Não precisamos discutir aqui que o uso de drogas faz mal, isso é inconteste. Ninguém vai contestar isso. E o que acabou acontecendo? Essa conta da saúde aumentou.
E o sistema de saúde nosso está preparado? Acabamos de falar do SUS, que tem pouca verba, que é difícil, o sistema do SUS é colapsado, vimos isso na pandemia, então são coisas que precisam ser pensadas. O nosso sistema está preparado para absorver também essa demanda que virá certamente, né, do número maior de usuários, e essa conta vai acabar caindo no colo do pagador de imposto que não faz uso de entorpecente. Então, são situações e análises que precisam ser feitas. E a última, para fechar, o Supremo precisa observar isso. A sociedade é contra essa liberação. E isso tem que ser pensado. Afinal, eles estão lá nos representando, então a nossa voz tem que ser maior, né? A voz da sociedade, que na sua maioria é conservadora e contra a liberação. Só uma adendo, em todos os noticiários aparecem todos os dias essa questão que envolve o pessoal que fica no centro de São Paulo, assaltando e tudo mais, à luz do dia, sem o menor medo, sem o menor receio. Muito bem ressaltado. Todos eles estão ali, são dependentes químicos, né? E que têm a vida totalmente ceifada pela droga e caem nesse mundo das drogas e nesse abandono social. Eu penso que é uma questão de saúde pública, que não podemos fechar os olhos para isso, mas que a partir do momento que essa liberação acontecer, vai piorar. Ninguém tem dúvida disso. A tendência... E aí me preocupa essa questão tá até tantos por cento é consumo... Gente, mas tem gente, é igual bebida, né? Se a pessoa... Tem gente que toma uma caixa de cerveja e fica bem. Tem gente que toma 2 copos e cai. Então, pois é. Aí tem todas essas... É bem polêmico esse ponto, mas... STF decide por unanimidade a exigência do exame toxicológico para motoristas e é constitucional. O Supremo Tribunal Federal votou por unanimidade a constitucionalidade da exigência do exame toxicológico e larga janela de detenção para motoristas profissionais prevista na chamada Lei dos Caminhoneiros de 2015. A legislação permite verificar se o profissional com carteira de habilitação C, D e E ingeriu substâncias que reduzem sua capacidade de dirigir, ou seja, é direito do empregador, do empregado e da autoridade de trânsito exigir o teste responsável por detectar o uso de diversos tipos de substâncias psicoativas e que podem causar o aumento de acidentes nas ruas e estradas. Para quem for pego sem estar dentro da lei, a multa é considerada gravíssima, adicionando 7 pontos na carteira com penalidade de multa 5 vezes do valor total de R$ 1.467. E, em caso de reincidência, no período de até 12 meses, multa 10 vezes R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Em 2017, o primeiro ano em que o exame é aplicado na íntegra, após derrubadas das liminares que surgiram após março de 2016, houve queda de 34% dos acidentes com caminhões e 45% com ônibus. Trazer aqui também para essa discussão a questão do Supremo de descriminalização das drogas, que é conflitante. Você tem um código de trânsito que determina que os profissionais, os motoristas profissionais têm que fazer o exame toxicológico, que eu acho pertinente, e você tem do outro lado uma lei que você tá, né, descriminalizando. Ao mesmo tempo que você tem uma lei que criminaliza aqui, que diz que você está dirigindo e você usou drogas, você tem uma lei que descriminaliza que você, como usuário, o porte de drogas. Quer dizer, há conflito? Você veja que quem opera com o direito no Brasil de tédio não está morrendo, né? Nós, advogados e juristas e quem trabalha no judiciário, está todo santo dia, não tem um minuto de paz. Porque é isso, é um conflito, não tem como você criminalizar de um lado e afrouxar do outro, é conflitante totalmente. A meu sentir, essa exigência do exame toxicológico é pertinente, vejo os índices, a redução foi de 34% para caminhões e com ônibus a porcentagem foi maior ainda. Então, você veja que é um exame que tem necessidade de ser, né? Há poucos dias atrás tivemos um casal aqui da região que foi esmagado dentro de um carro por um caminhão. Não sabemos ao certo o que houve, mas a possibilidade desse caminhoneiro ter feito uso de entorpecente é possível. É possível que tenha acontecido isso.
E sim, totalmente pertinente seu comentário, Márcio, nesse sentido. Você descriminaliza de um lado e do outro você exige. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Me chama a atenção nessa questão, os índices mostram que houve uma redução dentro do número de acidentes. Obviamente, nós temos a lei seca, que determina que ninguém pode beber e dirigir. E virou uma lei que pegou, né? Me chama a atenção que, diante das questões que envolvem os caminhoneiros, que muitos têm que ficar horas dirigindo, períodos dirigindo, e se utilizavam de drogas para se manter alertas. Para conseguir aguentar, né? Para conseguir aguentar. Isso fez debruçar sobre a categoria esse estudo de análise para que tivesse essa questão do exame toxicológico exigido. Mas, espera aí, se eu tenho o Supremo entendendo que uma lei, que na verdade a descriminalização das drogas é que, para que o usuário, para aquela pessoa que usa as drogas até certo período, seja entendido como não é crime, então onde está a proibição para esse usuário que não é crime dirigir? Qual a diferença entre um caminhoneiro dirigindo e uma outra pessoa em um carro passivo também usando droga dirigindo? Motorista Qual é a diferença? Um motorista comum. Qual é a diferença? Exato. Você vai punir o caminhoneiro, mas você não vai punir o motorista que está dentro de um carro e que possa ter feito uso de maconha, uma cocaína, uma anfetamina e atropela uma criança na rua, por exemplo, Deus nos livre, um idoso. Não vejo diferença também. Então, acho que já que é para a gente, já que você está se imaginando a liberação, descriminalização, então estende o toxicológico para todas as categorias. Vai renovar a carteira, parceiro, você vai ter que fazer o exame toxicológico. Se comprovar que você usa, você não vai ter. Me parece que não vai surtir o efeito desejado, Márcio, porque a carteira de habilitação agora é 10 anos e o caminhoneiro é um teste periódico que ele tem que fazer porque ele está no exercício da atividade laborativa dele, né? Mas sim, é uma solução caso venha a ser uma ideia, né? Caso venha a ser realmente descriminalizado pelo STF. Para você dirigir, que você tenha, então, a comprovação de que a validade que você é 10 anos, mas o exame assim como é feito com a bebida alcoólica, né? Se beber, não dirija, tem o teste do bafômetro e tantas coisas. Nós vamos ter que ter um maconhômetro, cocainódromo. Exato. Então vai ter que ter toda uma série de artefatos para medir. E fica aí o alerta para que as pessoas entendam que não se trata apenas só de descriminaliza porque vai evitar racismo e preconceito, né? Tanta coisa. Não se trata só desse lado. Tem todos outros aspectos que precisam ser avaliados e esse é um deles. Quando a gente fala de drogas, as pessoas olham para aqueles que estão nas ruas, largados, que são do crack, das novas drogas. Só que existe todo um consumo de pessoas que não estão nas ruas. Que não estão nas ruas. E como mãe, faço aqui uma pergunta. Qual mãe se sente feliz e bem de saber que o seu filho está consumindo droga? Ah, mas até 25 gramas não é crime, ele está usando aqui em casa. Convenhamos, né? As mães não querem essa liberação. Nenhuma mãe, acredito, que fica feliz sabendo de um quadro desse. Repito, a meu sentir, é uma questão de saúde pública, psicológica, psiquiatra e tantos outros aspectos. Então, eu acredito que essa liberação não vem agregar nada não para a nossa sociedade. A gente faz aqui a proibição contra o uso a venda de álcool para adolescentes, né, menores de idade, que é proibição, é total, com punição. E a gente sabe que o álcool é uma das portas de entrada para as drogas. Sim. E a gente sabe que há uma condição social para que se consuma o álcool e tudo mais, e muitas vezes uma condição também para que a pessoa acabe adentrando ao consumo. Passe a experimentar e aquilo que eu disse, a barreira legal pode parecer uma bobeira, mas está criminalizando essas pessoas. Mas essa barreira legal, ela surte efeito sim. Esse é o sentido do nosso ordenamento jurídico penal, né? Coibir o crime. Então, uma vez, na entrevista com o Cassione, ele era responsável pela questão que envolve a Semana Nacional de Trânsito, né, que era de 18 a 23. Eu perguntei para ele por que essa data. Ele falou porque entre 18 e 23 anos está o número de pessoas que mais se envolvem em acidentes de trânsito e a morte em trânsito. Dos 18 aos 23 é um índice muito grande
de envolvimento em acidentes de trânsito. Sim, porque é a idade que começa a dirigir, a beber, a passear, a frequentar as festinhas. Então tem toda essa preocupação. Então tá aí, descriminalização, e por outro lado, que é correto a exigência do toxicológico, e de repente, com uma sociedade mais evoluída, o toxicológico para todos, né? Qual a diferença entre o cara do caminhão e o outro que está dirigindo aqui, o que vai dirigir uma vez por semana e que acaba se fazendo uso de drogas Exato, fica uma ótima reflexão aí para todos. Se o álcool não pode mais nada. Cristiano Zanini toma posse como ministro no STF nesta semana, em cerimônia para até 350 convidados. Cristiano Zanini Martins vai tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, dia 3. A data foi definida antes do recesso do Judiciário. Os ministros retomam as atividades na terça-feira, amanhã, dia 1º. A cerimônia está marcada para as 16 horas e tem previsão de duração de 15 minutos. O evento será presencial com uma expectativa de cerca de 350 pessoas no plenário do STF. Total de 552 ações aguardam um novo ministro. A foto do Geraldo Magela, da agência Senado, e a matéria da agência Brasil. Zanin está lá. Tomara que trabalhe, né? A caravana passa, né, e foi embora, acabou. É isso aí. Não tem o que ser feito. Não dá mais para chorar, não gente. Ele é o ministro e acabou, né? O Senado aprovou, Sim. A base do governo trabalhou, os interesses trabalharam e ele foi eleito. Embora seja um jovem advogado, e seja o advogado do presidente, agora não é mais, né? Ele não faz parte em tantos dos processos, o advogado do Lula. Não sei se os processos continuam do presidente Lula ou não. Só que, para quem não gostou, vai ter que conviver. Pronto, é a realidade. Assume agora 350 pessoas na cerimônia de 15 minutos. Deve ser muito disputado. É pomposo, né, Márcio? Deve ser um evento bem pomposo, né? Aquela coisa, né? E aí o pessoal vai estar muito disputado. Presença do Senado, presença da Câmara dos Deputados, presença do Lula. Será que o Moro vai estar lá? O Moro, não sei. Ele sonhou com essa vaga um dia, hein? Então, é regra, está valendo. E é o que eu digo. O presidente indicou o advogado dele. Tudo bem, mas quem aprovou foi o Senado. É isso mesmo, a indicação está aí. Eles poderiam muito bem ter sido negado, né? Não aprovado. Mas eles resolveram aprovar agora. Vamos ver o que vai dar, né? Pelo menos ele já vai começar trabalhando, né? Já tem mais de 500 processos aí para ele analisar. Tomara que trabalhe de verdade, né? Gente, 552 processos. Se você analisar 2 por dia, o que é pedir muito. Sábado e domingo também. Sim. Se você analisar 2 por dia, sábado e domingo também, você não consegue vencer tudo isso, consegue? Não, gente, processo tem processo que tem 1000 páginas. Entendeu? Então, né? Quando é um processo longo, né? Então é difícil, né? E aí eu me pergunto, e aí? E agora, José? Ainda vai ter tempo para fazer política? Então. Se ele trabalhar, a ideia é justamente ele não fazer política, né, Márcio? Porque, né, ele tem que estar ali no meio, né? Tem que ser isento disso, mas tomara que ele tenha bastante trabalho e não tenha realmente tempo para fazer política para poder trabalhar direito, né? 552, eu faço isso ideia dos maiores. Justiça, STF pede explicação sobre o nome do coronel da ditadura em Viaduto de São Paulo. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para o governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa de São Paulo se manifestarem sobre a aprovação de lei que batizou um viaduto em Paraguaçu Paulista, interior do estado, com o nome de Erasmo Dias, ex-secretário de Segurança Pública no período da ditadura militar. Ele morreu em 2010. A decisão da ministra foi motivada por uma ação protocolada pelo PT, PSOL e PDT, que suspendem a norma sancionada em junho deste ano pelo vice-governador Felipe Hunt. Na ocasião, o governador Tarcísio de Freitas estava em Portugal, onde participou de um fórum jurídico. No entendimento dos partidos, a lei viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da democracia. Segundo os partidos, Erasmo Dias comandou os atos de barbárie durante a ditadura, sendo a principal invasão da PUC em São Paulo em 1977 para impedir a realização do Encontro Nacional dos Estudantes, que resultou na prisão de centenas de estudantes.
Conforme se vê, o indivíduo a quem se dirige a honraria é responsável por uma miríade de violações a direitos fundamentais. Um orgulhoso agente da ditadura, praticamente confesso de tortura psicológica. É inclusive pela ação vil que teve durante o período em que atuou como na lei objeta, pretende homenageá-lo, numa subvenção de valores inadmissíveis para qualquer Estado democrático, sustentam os partidos. O governo de São Paulo afirma que o projeto de lei foi avaliado do ponto de vista técnico e jurídico. Após receber as informações solicitadas, Carmen Lúcia vai decidir a questão. Não há data para o julgamento. Aprovado, promulgado, tá lá o nome. Agora tem PT, PSOL, tem também na Lesp. E agora, como é que fica? O STF tá... É estranho, assim, de fato, é estranho a gente homenagear. Tem tanta gente boa pra gente homenagear pessoas que fizeram parte de um governo em que o povo sofreu demais, que foi a época da ditadura militar. Porém, a democracia, assim, a gente ainda era na justiça contra um projeto que foi aprovado democraticamente dentro de uma Assembleia Legislativa, também fere a democracia, não? É isso aí. Não, a justificativa é manter a democracia. Não, pera, mas é democrático. Assim, a forma... Não foi o governador que decidiu. A Assembleia Legislativa recebeu o projeto de lei, analisou, o corpo jurídico analisou, as comissões analisaram, entrou em votação e foi aprovado. Então, quer dizer, não foi também de forma autoritária, arbitrária, que a decisão aconteceu. Não é uma nova obra em que o governador decidiu que o nome seria aquele. Não, houve um processo, um projeto de lei aprovado democraticamente. Então é só isso que me deixa confuso quando a gente fala de democracia. Porque democraticamente, apesar de muitos não concordarem, inclusive eu não acho eu entendo que importante, eu não acho relevante, eu não acho sequer coerente a homenagem. Porém, foi aprovado de forma democrática. Tá, tem uma lista do que não pode? Esses aqui não podem. Então... Tem uma lista nacional dos que não podem ser... Então não feriu, exato, então não feriu... Você foi cirúrgico. Não feriu algo proibido. Foi uma proposta que foi aprovada democraticamente. Também concordo com você, César. Não é o nome que eu indicaria, mas democraticamente, como é que faz? Quer dizer, sim. E se isso valer para essa regra aqui, vai derrubar para qualquer outra regra for colocada, por qualquer um. Então, aí sim acaba a democracia. Aí você tira o poder da democracia das casas indeterminadas e passa para o STF. A judicialização da democracia, da política, da democracia na política, acho que está sendo colocado em... Não, e hoje em dia está ficando comum, está ficando assim, tudo... então a gente resolve na justiça. Peraí, mas a democracia... A gente não tem um Estado democrático que estabeleceu que a gente vota num representante, que o representante vota pelos interesses do povo e assim é feito. Não, se isso deixar de acontecer, a gente não precisa de eleição mais. A gente trata tudo na justiça. Cumpriu a regra? Cumpriu a regra. Ainda a gente não pode deixar isso acontecer. Então você cria uma situação assim, que, a lista dos excluídos. Pronto. Isso aí. Pronto. E aí segue. Não estamos favoráveis ao nome. Estamos sim favoráveis ao sistema que escolhe o nome.